Olá, galera! Estamos aqui mais um dia para falarmos sobre circunferências. E hoje estaremos falando sobre arco de circunferência e ângulo central. São dois assuntos que se resumem praticamente em um único assunto. Já falamos em outras aulas sobre a circunferência, os conceitos básicos de circunferência, falamos sobre a relação entre reta e circunferência, né? A posição de uma reta em circunferência. E hoje vamos falar especificamente sobre arcos de circunferência e o ângulo central. Vou desenhar aqui uma circunferência com um determinado raio. Eu tenho aqui o centro da circunferência representado pela letra O e desenhei uma circunferência. Nós sabemos que uma circunferência inteira, uma volta inteira na circunferência, possui 360 graus. Então, por exemplo, se eu fixar aqui um ponto A, uma volta inteira nessa circunferência mede 360 graus. Quando eu faço um círculo inteiro, uma circunferência inteira, eu tenho 360 graus. Mas imagine se além desse ponto A, eu fixar aqui um outro ponto B. Ponto A e B. Nós temos aqui dois arcos nessa circunferência. O arco menor AB e o arco maior AB. São arcos de circunferência. Como representar esses arcos? Eu vou destacar o arco AB em preto nesta circunferência. Eu tenho aqui o arco AB. Eu represento esse arco colocando o A maiúsculo, B maiúsculo e um símbolo de arco sobre eles. O arco AB, o arco menor. Se eu quiser representar o arco maior, eu teria que dizer o seguinte, o arco maior AB. Ou colocar um terceiro ponto aqui, por exemplo, o ponto C. Então, o arco maior seria o arco AB, passando por C. O C estaria entre A e B. E o símbolo de arco sobre ele. Aqui eu tenho o arco menor e aqui o arco maior. Então, o arco AB menor, apenas as duas letras. O arco maior, eu vou fixar um outro ponto e deixo esse outro ponto entre as outras duas letras, para distinguir qual é maior e qual é menor. Também posso me referir como arco maior e arco menor. Então, uma circunferência pode ter infinitos arcos. Eu posso ter um arco maior, arco menor, poderia ter pedacinhos menorzinhos. Então, eu posso ter vários arcos na circunferência. Mas eu falei a respeito de arco de circunferência e ângulo central. O que seria o ângulo central? Imagine a mesma circunferência. Eu vou construir uma outra circunferência aqui ao lado, semelhante a esta. Inclusive, vou usar o mesmo raio. Tenho aqui uma circunferência com o mesmo comprimento de raio. Sobre ela, tenho aqui o centro O. Eu vou marcar o ponto A e um ponto B. Só que agora eu vou traçar dois raios ligando o ponto A ao centro O e o ponto B ao centro O. Traçando esses dois raios, eu estou delimitando uma região chamada de região angular. Ou seja, o ângulo formado entre esses dois raios é chamado de região angular. Toda essa região aqui é uma região angular.
seria região angular AB. A região angular AB é um ângulo. Este ângulo, ele tem uma medida específica. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB. Eu represento por 3 letras. Os 2 pontos que estão sobre a circunferência, que delimitam o arco de circunferência, e o ponto central, AOB. Então, é o ângulo AOB. Ângulo AOB. Estamos falando de um ângulo. O ângulo AOB. Posso representar dessa forma, ou AOB. E o símbolo sobre o O apenas, dizendo que é um ângulo. Sempre que eu referir a um ângulo, geralmente nós estamos falando do ângulo menor. Ângulo AOB nessa circunferência, o menor. Caso eu queira o maior, eu estarei falando que é o arco maior, o ângulo maior na circunferência. Então, eu tenho aqui um arco AB, e este arco vai ter um ângulo central, o ângulo AOB. Uma coisa que eu quero destacar, a medida do ângulo central é igual à medida do arco de circunferência. Então, se eu tenho um ângulo central e um arco de circunferência, o ângulo central vai possuir em grau a mesma medida do arco de circunferência. Então, vamos supor que o arco AB meça 80 graus. O ângulo central AOB, ele também vai medir 80 graus. Não importa o tamanho da circunferência, o arco de circunferência possui a mesma medida do ângulo central. Então, tanto um quanto o outro possuem as mesmas medidas, o ângulo central e o arco de circunferência. Ah, mas eu quero saber quanto mede o arco maior, AOB, o arco maior. Simples. Eu vou pegar o comprimento total de uma circunferência, a medida do ângulo de uma volta, e subtrair esse 80 graus. Então, o arco maior, o ângulo central maior, seria 360 graus menos 80 graus. 360 menos 80 vai dar 280 graus. Então, o ângulo maior AOB mediria 280 graus. Simples o cálculo, né? Então, para determinarmos a medida aqui do ângulo do arco, por exemplo, ACB, o arco ACB, eu vou fazer 360 menos 80 graus, que é igual a 280 graus. Simples, né? Então, eu tenho aqui, nesta aula de hoje, 2 assuntos sendo abordados: o arco de circunferência e o ângulo central. Arco de circunferência possui a mesma medida do ângulo central. O ângulo central possui a mesma medida do arco de circunferência que ele determina. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma terceira circunferência, construir com o mesmo raio, tenho aqui uma terceira circunferência, e sobre ela traço aqui, por exemplo, uma circunferência ponto A e ponto B. Vou traçar aqui 2 raios, porém, esses raios são o próprio diâmetro. O que está ocorrendo? Eu estou dividindo essa circunferência exatamente no meio. Então, o arco de circunferência, ele vai medir a metade da circunferência. Uma circunferência inteira, uma volta inteira na circunferência, mede 360 graus. Então, meia volta, o arco AB vai medir 180 graus.
é o que chamamos de semicircunferência, semi-metade. Aqui eu tenho uma semicircunferência, a metade de uma circunferência. Então, a semicircunferência AB, 180 graus. Toda semicircunferência mede 180 graus. Que ângulo é este ângulo central? Também vai medir 180 graus. O ângulo AOB mede 180 graus. Então, ficou claro, acredito que não terão dúvidas em relação a arco de circunferência e ângulo central. Sempre terão as mesmas medidas iguais. E ficar claro também de como representar um arco, coloco as duas letras e um arcozinho sobre ele. E o ângulo, nós vamos colocar as duas letras que estão sobre a circunferência e o ponto que forma aqui o vértice do ângulo, o ponto de origem, né? O centro da circunferência, AOB, e o símbolo de ângulo sobre o O, ângulo AOB, ângulo AOB. Então, este assunto abordado hoje nesta aula é um assunto que iremos trabalhar, teremos algumas atividades e qualquer dúvida, reveja o vídeo, né? E até a nossa próxima aula.